Chegamos ao penúltimo episódio da série e geralmente o penúltimo episódio de uma série ou de uma temporada é um episódio de preparação, um episódio mais morno. Bom, esse até pode ser em algum sentido um episódio de preparação, mas ele não tem nada de morno. Esse é definitivamente um episódio de origens, então aqui a gente vai descobrir muita coisa, a gente vai descobrir a origem ali da Agatha, que já meio que quem conhece as HQs já sabia dessa relação dela com Salem. E para quem não sabe, As Bruxas de Salem tem uma peça de teatro, tem um filme que se originou da peça de teatro, que é muito bom, por sinal. Só que aqui a gente vai ver a história das Bruxas de Salem por um outro ponto de vista. Eu gosto que eles brincam aqui logo de início já com a questão do julgamento das bruxas, a bruxa que vai para a fogueira, só que aqui eles subvertem para um julgamento de uma bruxa feito por outras bruxas que não aceitaram aquilo que aquela bruxa tinha feito, no caso, a Agatha Harkness. Mas essa não é a única origem que a gente vai ver aqui no episódio. A gente vai ver também a origem dos poderes da Wanda, então a primeira vez que ela usou a magia de alguma forma, que é bem antes do que a gente pensava, então já é ali em Sokovia, a origem de como ela conseguiu os poderes da forma como a gente vê hoje, a origem desse domo aqui, né, do Rex, como ela construiu tudo isso, além, é claro, da origem do interesse dela pelas sitcoms, como ela adquiriu esse gosto, por que ela criou o Rex no formato de uma sitcom, além também do Visão, a origem desse novo Visão, como que esse novo Visão foi construído, esse Visão dentro do Rex, e também a origem de um outro Visão que a gente vai ver aqui na cena pós-créditos. Então fica para vocês especularem junto comigo se vocês acham que esse Visão aqui criado pelo Hayward é o mesmo Visão que a gente já conhecia ou se ele vai ser um Visão completamente diferente, um Visão até talvez para um lado mais do mal, porque a gente vê aqui ele com as cores diferentes e o rosto dele ali que sugere talvez algum tipo de vilania. Fica aqui então para vocês especularem junto comigo essa questão. E eu gosto muito de como eles trazem essa origem, primeiro, com uma lógica dentro do contexto aqui da série. Então a Agatha querendo descobrir como surgiu aqueles poderes da Wanda, como que ela fez tudo aquilo, que é algo muito grandioso até para a própria Agatha, que por sinal, se alguém tinha alguma dúvida se ela ia ser vilã aqui na série, se ela era a grande vilã da série, bom, eu não sei se eles vão trazer algum grande vilão pro último episódio que esteja por trás de tudo, mas a série aqui sugere muito a vilania dela, até mudando ali o Marvel Studios do vermelho pro roxo, e sempre que a Agatha traz algum poder, alguma coisa, é na cor roxa, e a cor roxa, ela historicamente, nos cinemas, ela traz a ideia de vilania. Então vamos esperar o último episódio para ver, mas aqui começa a ficar um pouco mais pendendo pro lado dela ser realmente a grande vilã da série. Só que além deles criarem muito bem o contexto aqui do episódio pra gente voltar e ver todos aqueles acontecimentos, eles também vão fazer isso muito bem com a questão de linguagem e a questão de algo que as sitcoms sempre fizeram historicamente. Então na questão de linguagem, a gente vê a série ela evoluindo a cada década da sitcom e mudando a linguagem. Então a gente via primeiro em preto e branco, 4x3, depois a gente começou a ver com cores, depois a gente começou a ver o protagonismo de crianças. No último episódio a gente viu o formato de mockumentary, que foi muito tradicional nos anos 2000 e comecinho dos anos 2010, algo que começou ali com The Office. Só que depois do mockumentary, as sitcoms elas não trouxeram nada de muito novo em questão de linguagem. Então as sitcoms elas acabaram se tornando um pouco tradicionais demais depois do mockumentary. E é justamente isso que a gente vai ver em questão de linguagem aqui. Então eles vão ser fiéis até nesse episódio à evolução da televisão, à evolução das sitcoms. Então aqui a gente vai ver um episódio onde não tem nada que se destaca muito em questão de linguagem. Não tem em relação à cor, não tem em relação ao formato de tela, não tem em relação ao estilo de como aqueles personagens interagem naquele mundo. Então eles vão ser muito fiéis nesse sentido e vão trazer aquela ideia de nos episódios anteriores, que é algo muito comum em sitcom, só que eles vão fazer aqui de uma forma diferente. Então é muito comum nas sitcoms ter um episódio que relembre tudo o que aconteceu na série anteriormente, na maioria das vezes
quando já tá mais lá pra frente da série, na 6ª temporada, 7ª temporada, e aí eles meio que fazem aquele episódio para tentar relembrar muito do que aconteceu anteriormente, para os fãs também sentirem aquela nostalgia. E aqui eles vão fazer isso, só que não relembrando necessariamente o que aconteceu dentro dessa série aqui, mas coisas que aconteceram dentro do universo, dentro do MCU como um todo, mas muitas coisas que a gente nunca tinha visto. Então eles vão mostrar algo que já estava naquele universo, só que sob um outro ponto de vista. Então a gente abre o episódio aqui, como eu disse, mostrando a origem ali dos poderes da Agatha, como ela é tão poderosa, como ela praticamente suga os poderes das outras bruxas ali, suga a alma delas. E aí depois a gente vai avançar para onde a gente tinha parado no episódio passado, quando a Wanda descobre quem está ali por trás disso tudo. E a gente vê até em alguns momentos sugeridos aqui nesse episódio, ali na cena final, por exemplo, como a Agatha tá usando os meninos quase como se fossem fantoches que ela estivesse manipulando. Então mostra mais uma vez a ideia de que ela tem aquele controle todo. E nessa primeira cena, depois da cena inicial, a gente vê também ela falando sobre o Pietro, o que ela fez, chamando ele de Fake Pietro ou Fietro, que ela traz aqui uma piadinha, que ela é definitivamente o humor desse episódio, porque esse é um dos episódios mais dramáticos, na verdade é o mais dramático dessa série aqui, e é uma das coisas mais dramáticas que a gente já viu em todo o universo Marvel. A gente vê algo muito pesado, todo o passado da Wanda, e isso vai ser muito importante aqui. Então a Catherine Kane, ela surge aqui como o humor, como o sarcasmo desse episódio, quem não leva nada a sério dentro de uma realidade super pesada que é a da Wanda. E por que é importante a gente ter esse episódio de relembrar tudo e ver tudo que a Wanda passou também? Vai ser importante também para a personagem. Por quê? Porque até então a gente via a Wanda quase como uma vilã de WandaVision. Ela tá manipulando a mente de um monte de gente. Ela tá fazendo muita gente sofrer. Então esse episódio, ele não vai mudar necessariamente tudo isso que aconteceu, só que ele vai mostrar tudo que a Wanda passou para o público de alguma forma se sensibilizar e falar, tudo bem, ela tá fazendo isso de errado, mas olha o que ela passou. Então é um joguinho aqui da série, dentro da própria série, pra gente lembrar que na verdade a Wanda, ela tem um bom coração acima de tudo, que a Wanda é uma heroína, mesmo que ela esteja fazendo muitas pessoas sofrerem no momento. Então isso pode ser importante para a virada da personagem dentro da série, para a personagem se transformando finalmente na heroína e terminando esse arco dela dentro da própria série. Em seguida a gente começa essa jornada com as duas pelo passado da Wanda, onde a primeira parada é lá em Sokovia e a série ela praticamente entrega pra gente todas as referências que a gente tinha visto até então, The Dick Van Dyke Show, I Love Lucy e por aí vai. Então a gente vê aqui a série meio que deixando clara a questão das referências, algo que sempre foi muito importante dentro do MCU, as referências. Eu não sei se eu gosto totalmente disso tudo, ainda mais que eles fazem questão de mostrar praticamente todas as referências deles aqui. Eu acho que fica mais legal quando fica sugerido, eles poderiam mostrar só uma ou duas e o resto a gente já teria matado anteriormente, fazendo todas as especulações de cada um dos episódios. Mas tudo bem, também é legal a gente ver as referências da série e ver também como todo mundo aqui do YouTube ou todo mundo que estava debatendo sobre a série acertou praticamente todas as referências que a série traz, e acaba sendo interessante também para as pessoas que não conhecem as sitcoms antigas. Eu mesmo não tenho muito costume de assistir sitcoms mais antigas, para a gente também ver aquelas sitcoms e se interessar talvez por assisti-las, justamente por ela servir de referência para essa série que a gente está gostando tanto. E nessa cena aqui do passado, eu gosto muito de uma coisa, além da gente ver aqui como a Wanda de certa forma usa a magia ali da probabilidade, é também como a série vai retratar isso quando a gente vê ali o míssil Stark e a gente vê ali no fundo as sitcoms. E é muito emblemático esse plano justamente porque traz a realidade da Wanda ali naquele momento, que é aquele míssil prestes a explodir, tendo os pais dela mortos e tudo mais, então é todo o sofrimento dela representado por aquele míssil,
E do outro lado a gente vê a sitcom que vai servir como essa realidade, como essa fuga da realidade real dela, que é justamente o que ela vai fazer no futuro, criando o Rex. Em seguida a gente vê ela já no laboratório, quando ela tem ali o contato com a joia, e ela vê ali praticamente meio que uma visão que para mim pareceu muito a Feiticeira Escarlate, aquele uniforme dos quadrinhos e tudo mais. Na verdade isso ficou bem claro para mim, comentem aí embaixo se vocês concordam comigo. E nesse momento do laboratório a Agatha fala algo importante, que é ela usa ali a joia para amplificar coisas que eram para ser esquecidas. Essa é uma frase muito emblemática também, e mais pra frente a gente vai ver no episódio, na cena seguinte, quando ela tá ali na Torre dos Vingadores falando com o Visão, e também vai trazer a ideia, o Visão vai falar sobre ela não esquecer das coisas, e aquilo é um amor que ela tá guardando. Então é mais uma vez trazendo o ponto de que ela tá sempre perdendo as coisas e ela tá amplificando aquilo, amplificando aquele amor, e isso vai surgir no formato de trauma. E depois disso a gente chega ali ao momento da Sword no laboratório, quando ela quer ver o corpo do Visão, e o Hayward aqui ele sugere algo para ela. Então o Hayward ele ainda pode ter um quê de vilania muito forte nessa série, porque é ele quem sugere para ela a ideia de recriar o Visão, algo que ela não tinha pensado. Então a gente vai ver como a criação do Rex é meio que induzida a ela, meio que sugerida. A mesma coisa quando ela chega dirigindo a Westview e ali está escrito na placa: lar é aquele que você cria. Então mais uma vez a sugestão de criar o próprio lar. E isso vai acontecer da mesma forma com o Hayward sugerindo isso sobre o Visão. Então pode ter algo ali, como a gente vê até na cena pós-crédito, dele ter feito essa indução com segundas intenções, e por isso ele pode surgir mesmo como o grande vilão da série, talvez no próximo episódio. E só para finalizar, a gente tem a Wanda criando toda aquela realidade e criando o Visão do zero. Isso mostra todo o poder da Wanda, o quão poderosa ela é e por que do interesse da Agatha aqui também em relação a ela, mas também faz muito sentido agora o porquê o Visão não pode sair daquele domo, porque ele só pode existir dentro daquele domo, porque ele é uma criação daquele domo. E por outro lado também faz muito sentido porque o Visão não lembra de ser um Vingador, não lembra de coisas anteriores, ele só lembra do que existiu dentro ali do Rex, justamente porque ele foi criado ali. E claro, o episódio vai terminar com a Agatha chamando a Wanda de Feiticeira Escarlate, então agora no MCU ela finalmente pode ser chamada de Feiticeira Escarlate, justamente por ela trabalhar aqui com a magia do caos, como diz a Agatha. Então, episódio muito interessante, a série continua brincando muito bem com a linguagem das sitcoms, também com a história das sitcoms, e ao mesmo tempo vai trazer aqui algumas revelações bem interessantes nesse episódio, que é um episódio não de origem, mas sobre origens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do episódio, se tem alguma outra referência que vocês queriam comentar, se teve algo que eu deixei passar ou algo que eu comentei errado, comenta aqui embaixo, numa boa, é claro. Por hoje é isso e corta.